Meus irmãos, graça e paz, novamente aqui no canal para trazer uma breve palavra sobre o tema para onde caminha a igreja. E o texto base para nossa meditação é Atos capítulo 1 e o verso 14, diz assim: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Ali, eles constantemente estavam orando ao Senhor. Nós temos visto mudanças aqui no Brasil. Constantemente a igreja vem passando por mudanças. A igreja nasceu em Jerusalém. A igreja de Jerusalém é a igreja mãe, a igreja base, a igreja exemplo, a igreja que viveu de forma extraordinária, a igreja que conseguiu um crescimento e crescia de forma assustadora. Pois eu quero trazer aqui uma breve palavra e discorrer sobre esse tema, mas como base antes eu quero falar um pouco da igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém era uma igreja que vivia as disciplinas. A igreja de Jerusalém, ela vivia sobre o efeito da doutrina dos apóstolos. Eles tinham firmeza, doutrina, eles perseveravam na doutrina. Atos capítulo 2 e o versos 42. A igreja de Jerusalém nasceu sobre o bastão doutrinário da verdade. A igreja começa com o derramamento do Espírito, com a pregação cristocêntrica e a permanência dos novos crentes na doutrina dos apóstolos. A igreja de Jerusalém, ela é modelo em todas essas áreas, porque ela vivia de fato esse amor pela doutrina. Devemos ressaltar que Deus tem compromisso com a sua palavra. Ele tem zelo pela verdade. Uma igreja não pode mercadejar a palavra de Deus. Não há poder à parte da palavra. Não há avivamento genuíno sem a centralidade dessa palavra. Não há crescimento saudável da igreja sem o apego pela palavra. A palavra faz com que Deus trabalhe. A palavra faz com que Deus entre em ação. A palavra faz com que a igreja cresça. A palavra faz com que os crentes vivam e se despertam para ter uma vida diferenciada em Deus. Sem a ausência desta palavra, a igreja não consegue sair das ondas de heresias que a igreja tem enfrentado todos os dias, e no decorrer da sua jornada, a igreja tem enfrentado uma onda de heresias. Mas quando a igreja vive a doutrina, persevera na doutrina, quando a igreja se volta para a doutrina, quando a igreja ela começa a gastar o seu tempo buscando, de fato, essa palavra, ela se desperta em meios às heresias que surgem, e ela sempre sai de forma que a pureza da igreja não é atingida. Devemos ressaltar que Deus tem compromisso com essa palavra. A igreja de Jerusalém, eles perseveravam em oração. A igreja de Jerusalém, eles oravam. Ela dependia mais de Deus do que dos recursos humanos. A igreja de Jerusalém, ela é modelo, porque eles tinham isso como base na sua vida. Eles oravam. Eles não dependiam dos bens, eles não forçavam os bens materiais ao crescimento da igreja, mas eles tinham certeza que através da oração Deus fazia. A igreja de Jerusalém, ela teve um crescimento extraordinário por conta desta base que eles viviam.
A igreja de Jerusalém, eles perseveravam em oração. Atos 1,14. Atos 3,1 diz que os líderes vão orar às 3 da tarde. Sempre estava Tiago, Pedro, João, sempre eles estavam orando. A Bíblia diz em Atos 4,31, a igreja sob a perseguição ora e o lugar treme e o Espírito desce. A igreja orava, a liderança estava envolvida na casa dos irmãos, sempre em oração. Havia sempre alguém que estava orando. Quando alguém estava preso, quando alguém era detido pelas leis romanas, havia um grupo que se levantava em união, em prol da causa. Eles sempre estavam em oração e intercessão ao crescimento da obra de Deus. A igreja de Jerusalém havia temor. A Bíblia diz que em cada alma havia temor. Os crentes de Jerusalém eram os crentes que tinham temor a Deus, a palavra. Eles estavam em oração, eles estavam orando em jejum, eles estavam sempre se consagrando, mas havia um grande temor nos seus corações. Nós vivemos hoje uma ausência completamente de temor. A igreja de hoje não tem mais temor. Os crentes pecam, à noite vão para o culto, cheios de pecado, e ainda assim não oram, não pedem perdão para que Deus os perdoe. Nós estamos vivendo um tempo lamentavelmente assim. Havia perseverança na intervenção extraordinária de Deus. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Ou seja, eles estavam orando e Deus estava fazendo, operando milagres. Paralíticos andavam, a igreja, lugares eram estremecidos pelo poder da palavra. Quando havia prisões aonde eles começavam a orar, Deus quebrava cadeados, abria prisões e libertava. Deus fazia prodígios por conta que a igreja estava envolvida em oração. A igreja estava envolvida no temor e Deus operava. A igreja de Jerusalém era a igreja modelo, porque ela vivia de forma intensa, de forma santa, a doutrina. Eles tinham temor, eles tinham amor, eles viviam sobre o amor ao próximo, eles tinham prazer de estar em conjunto. Eles dividiam o que tinham, dividiam o pão, dividiam e davam aos mais necessitados, os mais necessitados. Aquele que tinha, dividia. A igreja de Jerusalém viveu a glória do Evangelho. A igreja de Jerusalém viveu o poder de Deus por conta que eles viveram a sã doutrina. A igreja de Jerusalém, ela cresceu, ela ia, ela avançava, ela estava sempre evangelizando, marchando, e Deus dava crescimento para a igreja. Mas o tema que eu abordei é para onde caminha a igreja. E o que mata uma igreja? O que mata uma igreja é quando a igreja se afasta da verdade. Foi o caso das igrejas de Pérgamo, de Tiatira, que deram mais lugar e que deram lugar à doutrina de Balaão e se corromperam na teologia, na ética. Temos visto isso nos nossos dias, os mesmos sinais que aconteceram com essas igrejas está acontecendo nos dias de hoje. Muitas igrejas estão mortas por conta de abrir espaço para essas inovações, para essas doutrinas de Balaão, doutrinas de demônios que têm surgido e têm matado muitos cristãos, esfriado
muitos cristãos, igrejas aí fora, estão vivendo de forma que não sentem mais a presença, não vive mais sobre o poder do Espírito, não tem mais graça, virtude, não vive mais a unção sobrenatural, não são mais respaldados pelo Espírito Santo. Nós estamos vendo esta realidade. O que mata uma igreja é quando a igreja se mistura com o mundo, quando a igreja ela se mescla com o mundo. A palavra de Deus é clara: ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando a igreja se alia, se mistura, quando a igreja se envolve com as coisas do mundo, a igreja perde o desejo do céu. A igreja perde o desejo da santificação, não busca mais o fruto do Espírito, não busca mais as coisas espirituais, não vive mais pela fé, mas passa a viver sobre o efeito do dinheiro, o efeito dos prazeres sensacionalistas que nós estamos vendo em nossos dias. Quando a igreja está vivendo isso, ela está entrando em um estado de morte espiritual. Hoje, há pouca ou quase nenhuma diferença entre o estilo de vida daqueles que estão na igreja e daqueles que estão no mundo. Parece que os crentes, os cristãos, estão vivendo exatamente como vivem as pessoas do mundo. As pessoas que não têm temor, as pessoas que não têm princípios, as pessoas que não têm a ética cristã, o caráter cristão. Parece que os crentes hoje perderam a identidade de Cristo e estão vivendo como vive o mundo. Essa é uma grande realidade. E o porquê que muitas igrejas estão morrendo. A morte de uma igreja acontece quando ela não discerne a sua decadência espiritual. A morte de uma igreja acontece quando ela não discerne a sua decadência espiritual. Quando a igreja não reconhece que ela está precisando de Deus, quando a igreja não reconhece que ela está precisando se voltar para o jejum, para a oração, para a palavra, quando ela não reconhece que ela está doente, que ela está precisando passar por vigílias, momentos de orações, momentos da palavra, ou momentos de volta a esta palavra. A morte de uma igreja acontece quando ela perde completamente este desejo de Deus. Os fariseus não olhavam para si, não imploravam por misericórdia. Aí os fariseus, eles tinham esta coisa tão mal dentro deles, que eles não reconheciam que precisavam de Deus. E o porquê que eles não viram que Deus estava no ministério de Jesus, e o porquê que eles não contemplaram a glória de Deus na face de Cristo. Os fariseus, eles tinham isso. A igreja de hoje se tornou fariseu. Ela sabe que precisa se voltar para a sã doutrina, ela sabe que precisa se voltar para a oração, mas temos dado tempo às coisas, nós não temos dado tempo às coisas de Deus, as coisas lá de cima nós temos esquecido, nós temos dado tempo a outras coisas, menos a oração, o jejum e a palavra. A morte de uma igreja acontece quando ela não persevera no caminho da santidade. A morte de uma igreja acontece quando ela não persevera, quando ela não faz sacrifício em prol da sua identidade diante de um mundo que cada dia mais tem julgado a igreja. O mundo agora está de olho para a igreja. As igrejas se tornaram um foco de contenda.
de brigas, de pessoas brigando por campo. E o mundo tem nos taxado como um grupo que não tem união. Já foi o tempo em que as pessoas desejavam serem santos. O mundo tem tirado o brilho do evangelho na igreja. O mundo tem tirado o reflexo da santidade que existe dentro da igreja. O mundo tem tirado isso. As coisas do mundo atraíram a vista da igreja. E a igreja está passando por crises e crise. Meus irmãos, para onde caminha a igreja? Quem é o responsável para que a igreja continue, para que a igreja se levante? Quem é responsável para que a igreja volte novamente para a sã doutrina? Cada um de nós. Cada um de nós somos responsáveis para se voltar novamente para Deus e Deus ter misericórdia da nossa vida e da nossa geração. Que você possa meditar nessa palavra e que Deus em Cristo te abençoe. Amém.